Olá, amados, como vocês estão? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquela época, os pregadores eles ficavam nas sinagogas competindo, um querendo pregar mais bonito que o outro, falando mais alto, mais eloquente, sabe? E Jesus ele surgiu manso, falando as palavras mais simples. Ele usava parábolas para que todos compreendessem, sabe? De uma forma figurativa, de uma forma simplificada. Até as crianças entendiam o que Jesus estava falando. A Bíblia diz que as crianças vinham e se assentavam no colo de Jesus, queriam ficar perto. E nenhuma criança quer ficar perto de quem está gritando, de quem está esbravejando, de quem é metido. As crianças gostam de quem é amoroso, quem tem um coração bom, de quem é partilhador, né? Então Jesus era totalmente diferente das pessoas daquela época. Ele veio de uma forma tão sublime, tão suave, tão meigo, tão compreensivo. Ele dava tanto no seu falar, no seu ensinar, que as pessoas encontravam descanso na fala de Jesus. E é esse Jesus que eu me apaixonei. É desse Jesus que eu falo para você. Porque quando eu era criança, eu achava que Deus, ele era como ser humano. Que se você não passar de ano, teu pai vai estar ali com chicote para te bater, né? Os professores da época era assim, era reguada, era croque na cabeça. E a gente precisava estudar, precisava passar, porque senão não ia ganhar um presente, porque senão ia apanhar. Então a gente só ganhava o que merecia. Aí de repente eu ouvi falar de um Deus bom, de um Deus suave, que mesmo sem eu merecer nada, me deu tudo. Eu tinha dificuldade em aceitar esse Deus, em querer estar perto. Eu tinha medo de tudo aquilo ser mentira, de me enganar, sabe? E eu fui para Deus assim, de ponta de pé, desconfiada, será? Mas quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei, porque Ele é totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. E é por isso que na época os doutores da lei ficaram tão enfurecidos com Jesus e falaram: nós temos que acabar com esse jovem, temos que tirá-lo daqui, porque ele está conseguindo convencer muita gente. Tem multidões seguindo ele, nós vamos perder nosso poder, né? Claro que tudo era um projeto de Deus para nos salvar, mas foi assim. Foi pelo seu amor que ele foi perseguido, foi pela sua bondade que ele foi perseguido e morto. Ele arrebanhava pessoas. Ele não suportava ver uma pessoa chorando, que ele chorava junto. Ele não suportava ver uma pessoa com fome, que ele providenciava comida. Lembra da multidão que estava no deserto? Ele sabia que se aquela multidão fosse embora, eles iam morrer de fome, eles não iam conseguir chegar em casa, por conta do cansaço, por conta da fraqueza, da fome. E então perguntou: alguém aqui tem pão? Alguém tem peixe? E encontraram um menininho, então, com alguns peixes, alguns pães. E ele elevou aos céus, abençoou e multiplicou. Todos comeram, sobejaram, né? Comeram tanto que estragavam. E os discípulos juntaram o que sobrou, os restos, e ainda sobrou 12 cestos. Essa multiplicação foi algo assim que marcou a história, né? Todo mundo ficou de boca aberta. Nossa,
Como esse homem tem poder. Tudo que ele fazia era algo extraordinário e sempre pensando no ser humano. Ele nos ensinou a dormir no meio da tempestade. Quando a tempestade veio e atacou o barquinho que eles estavam, todos gritando, os discípulos gritando, desesperados, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus estava dormindo, tranquilo, porque ele conhecia o Pai. E ele sabia que o Pai não ia deixar eles perecerem, por isso ele dormia. E os discípulos não conheciam ainda o caráter de Deus, então tinha medo. E daí acordaram Jesus às pressas, Jesus se levantou e disse ao mar: aquieta-te. E tudo se fez bonança, tudo se aquietou. O vento parou, a tempestade passou. Ele disse: por que vocês não têm fé? Tenham fé, sabe, conheçam a Deus. E ele pediu ao Pai: Senhor, que eles sejam em mim como eu sou em ti e tu és em mim. Ele quer que nós tenhamos o caráter de Deus, que nós conheçamos Ele e tenhamos a certeza de quem Ele é, da bondade dEle, da fidelidade dEle, assim como Ele sabe quem é Deus. O quanto Deus é bom, o Pai é bom, o Pai é fiel, o Pai não trai. A fidelidade do nosso Pai Celestial, é isso que Jesus quer, que venhamos conhecê-lo e confiar nele. A gente fica com medo de tantas coisas. Ai, eu não vou conseguir. Às vezes a gente recebe um diagnóstico e se desespera. Ei, se nós estamos nas mãos de Deus, nós somos dele, ele está em nós e nós nele. Aconteça o que acontecer, vai ficar tudo bem. Ainda que não seja da maneira que a gente queira, seja de uma outra maneira, da maneira dele. Mas vai ser surreal, vai ser maravilhoso. Porque ele disse que ninguém jamais imaginou, nunca passou pela mente humana, nem pelo coração do homem, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu. Nós jamais imaginamos o que ele fez, o que ele tem preparado para nós. É preciso respirar fundo e ter calma, confiar no Pai. Se de repente Jesus chegasse perto de você e se assentasse ao seu lado, o que você falaria para ele? Você ia começar a reclamar da vida? Ia contar um monte de tragédia que já aconteceu com você? Sabe, ficasse um monte de comiseração, se passando por vítima, por coitado? Ou você iria agradecer? O que você faria? Já parou para pensar nisso? E muitas vezes eu acredito que Jesus já esteve ao nosso lado em forma humana, através de alguém, de alguma pessoa. E às vezes só escutou reclamação. Às vezes só escutou ingratidão. Porque Jesus, ele pode sim vir até a nossa vida em forma humana, para falar conosco, para nos acalmar, para nos ajudar a carregar a cruz. Sabe aquelas pessoas que aparecem do nada e te dão um refrigério? Que aparecem do nada e te dão uma solução? Que aparecem do nada, você nunca viu, e vem e te ajuda, sem nenhum porquê e nenhum para quê? Pois é, pense nisso, que nós possamos ter mais gratidão e conhecer melhor a Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para nos abençoar. Ele usou uma mula para salvar Balaão, e eu acredito que Deus pode usar a minha vida para falar com você. Deus pode usar a tua vida para falar comigo. Deus pode usar a tua vida para salvar pessoas, para ajudar pessoas. Deus, através do Espírito Santo, Ele pode falar no teu coração: ei, vai ajudar fulano. Fulano está precisando. Dê um abraço em Cicrano, porque ele está precisando de um abraço, de um afago, se sentir acolhido. Às vezes o abraço cura. A única coisa que a pessoa está precisando não é bens, não é dinheiro, mas é um abraço, é um acolhimento.
é se sentir valorizado. Nosso Deus é lindo e o seu amor é sem igual. Que Deus continue falando no seu coração. O Senhor te ama, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe.